Bom, em nome do Núcleo de Pesquisa em Direito e Marxismo, eu dou boas-vindas a todas e todos, dizer que sintam-se realmente bem-vindos, que a gente possa bem aproveitar e aprofundar os debates que os nossos convidados aqui irão proporcionar, dizer que especialmente para fortalecer a nossa teoria, a nossa prática, né? Porque nós estamos num período, você sabe muito bem, de grande disputa, de grande polarização, e precisamos nos fortalecer em todos os sentidos, e também no sentido de nos fortalecermos, esse fortalecimento nos leve para uma unificação, né, na nossa luta, para podermos enfrentar, né, esses tempos obscuros que estamos vivendo. Eu não sou uma pessoa pessimista, mas algo me diz que a tendência é de aprofundamento. Então, eu gostaria de começar, sem muitas delongas, nós teremos momentos aqui, né, de outras interlocuções, de muitos diálogos, mas de começar de pronto já, chamando o nosso convidado, recebendo com uma salva de palmas, com todo o nosso carinho, o professor Carlos Roberto Machado. Pode sentar-se. Pessoal, o Núcleo de Direito e Marxismo, para aqueles que não conhecem, ele trabalha dentro de 3 eixos, né, de discussão e pesquisa, que é Marx por ele mesmo, que é no sentido de revisitar, né, a obra de Marx e ler Marx através, quer dizer, ler o próprio Marx e não autores, né, que falem sobre ele. Então, uma tentativa, é um desafio muito grande, né? Direito e marxismo é outro eixo, e marxismo e meio ambiente, porque a questão ambiental, né, é uma questão que necessita, né, ela de certa forma renova o próprio pensamento marxista hoje, exige de nós, e eu estava conversando com o professor Carlos, essa questão, de certa forma, foi deixada por um pensamento crítico, um pensamento de esquerda por muito tempo, assim, um tanto de lado. E nesse campo, nós vamos de certa forma, privilegiar o debate ambiental nesse encontro, porque nós temos 2 palestrantes que vão tratar desse tema. E nesse item, eu estou aqui com o currículo do professor Carlos, né, que eu não vou ler tudo, porque eu já contei. Para ele eu contei, normalmente eu não conto isso para os nossos convidados. Eu digo que no lugar de a gente ficar horas lendo o currículo, a gente destaca alguns aspectos do currículo e depois a gente apresenta uma questão para o convidado. Já que esse aqui é um encontro, né, que trata de direito e marxismo e meio ambiente, a nossa questão é a própria pessoa fazer um pouco do relato da sua experiência, da sua vida, e nos dizer em que momento da sua vida encontrou o pensamento de Karl Marx e o que isso significou, o que mudou em termos da sua trajetória. Então, essa narrativa, eu acho que ela é mais interessante do que uma leitura de currículo. Mas, de qualquer sorte, o professor Carlos, ele é professor titular de Políticas Públicas da Educação da Universidade Federal de Rio Grande, né? Ele também busca a temática de pesquisa, entre outras, está centrada na questão da injustiça e da justiça ambiental. O professor também coordena um observatório dos conflitos do extremo sul do Brasil, nos quais problemas e conflitos ambientais foram mapeados de 2011 a 2015. Aliás, me interessou muito, inclusive a gente está propondo para o professor Carlos uma oficina aqui com o de Marx e o Nijuque para tratar dessa questão, né? O professor também é mestre, é colaborador no mestrado em Ciências Ambientais e no mestrado em Educação e Extensão Rural da FURG, do DELAR. E por
aí se vai. O resto eu vou deixar que o professor conte, porque é muita coisa, é muito trabalho. O contato também, as relações com Cuba. Não sei se vocês desconfiaram que o professor possa ter alguma relação com Cuba. Mas os intercâmbios que ele vem fazendo, então, tudo isso eu acho que fica muito mais interessante ele contar do que uma mera leitura fria de currículo. Então, eu deixo contigo, Carlos, seja bem-vindo. E aí, a pergunta é fogo para responder. Boa tarde. Boa tarde a todos. Está ouvindo? Então, a professora Beatriz Bia, mais conhecida. Eu acho que não está dando. Tá bom? Tá bem? Pode aumentar um pouquinho. Tá bom. Como é que eu descobri, como foi o meu encontro com Marx? Bem, na verdade não foi com Marx, na verdade o primeiro encontro não foi com Marx, foi com o Lenin, um livro chamado Dois Passos para Frente e Um para Trás, bem no período 1981, quando eu comecei a militar nos sindicatos bancários de Porto Alegre até 84, quando nós organizamos uma chapa de esquerda, de militantes de esquerda, e enfrentando uma outra chapa que era encabeçada por Olívio Dutra, Fortunati, não sei se você já ouviu falar, e que era, na verdade, os cristãos contra os comunistas. E logo depois da eleição, o Fortunati eleito. No segundo turno nós retiramos a chapa, porque era do mesmo campo, digamos assim. E o Fortunati, na época, se manifesta, se diz como militante do PRC, que nasceu, me parece, por aqui, por essa região de Santa Maria, que tinha aí Marcos Rolim, Tasso Genro, o próprio Adelmo Genro e outras figuras dessa cidade. Depois disso, então, rapidamente, após terminar um ano de instabilidade devido à eleição, eu trabalhava no Bradesco, continuei a militância no PT e em 91, 92 acabei indo fazer um curso de capacitação, um dos últimos cursos que o PT fazia de capacitação no exterior. Um ano na Escola Superior do Partido Comunista Cubano, Nico Lopes, e outros foram para outros lugares, né? O César Alvarez foi para o México, o Mosquito, que é o Ferreira, o tesoureiro, que é envolvido em alguns problemas por aí, foi para a Holanda, e dessa situação, eram de tendências e grupos diferentes dentro do PT, no andar da carroça, depois de 2005, quando uma turma, como Plínio, Ivan Valente e outros saíram do PT, eu também, uma parte foi para o PSOL, eu não estou em lugar nenhum, quer dizer, na FURG. Né? Então, eu diria que a partir do Lenin, tanto esses estudos em Cuba como no período, vem me propiciando, digamos, uma aproximação, uma leitura introdutória do Marx, né? Mas também descobri nos últimos 1990, 91, logo depois que eu voltei de Cuba, um autor chamado Henri Lefebvre, do qual eu diria que é o autor principal que eu utilizo como referência, até porque faz uma leitura não dogmática do marxismo. O núcleo da questão, tem um livro que não está traduzido aqui em português no Brasil, só em Portugal, que é A Crise do Marxismo, de 58, logo depois que ele é expulso do Partido Comunista Francês, depois voltou no fim dos décadas 70, no qual ele argumenta, e que eu também utilizo, de que o marxismo, de uma teoria da revolução na União Soviética, virou uma teoria da justificação do sistema existente. Aí tem um debate, não do marxismo, mas do campo como uma teoria do instituinte
virou uma teoria do instituído, né? Pegando aí o campo da psicologia. Bem, então, sem mais, vou para o meu, depois ele pode falar um pouco mais. Eu montei uma conversa aqui, mais ou menos, nós temos até as... Essa é a dinâmica, só para eu tinha esquecido, a nossa metodologia. A nossa metodologia, o professor vai falar por 1 hora. E depois nós abrimos para 2 rodadas de 3 questões, porque nós temos ainda a apresentação dos painéis dos trabalhos. Pode. Eu vou falar um pouquinho menos para abrir para mais conversa, mas daí tu me fiscaliza. 45 minutos eu vou falando e não falo. 45 minutos eu te digo. Então, eu montei minha conversa aqui. Primeiro, vou apresentar em linhas gerais uma tese, digamos assim, que eu estou desenvolvendo há alguns anos, pensando nela, desde 2008, 2009, vou argumentar e defender ela. Depois eu vou mostrar uma série de extratos de textos do Marx que fazem alusão a aspectos dessa tese. Depois, no final, eu volto a ela pensando, refletindo a partir do que eu falar para vocês nessa meia hora, meio seguindo aqui, talvez, para fazer uma analogia, já que é o Marx, o método da economia política. É um texto não é muito conhecido, utilizado, mas é um caminho, né, que vai e depois volta para construir o concreto pensado, como se diz. Mas, só para dar uma desculpa aqui da minha apresentação e tentar juntar aí com esse texto do Marx. Bem, então, eu tinha montado uma apresentação e na semana passada, daí dei uma revisada e reorganizei, né? No entanto, neste material aqui, acabou ficando no computador aqui, eu não atualizei, ficou no pendrive que eu deixei lá na sala. Então, mas tem o principal. Então, a primeira questão que eu gostaria de destacar é alguns aspectos do porquê esse título das 3 naturezas. Primeiro, quando eu entrei no programa de pós-graduação em Educação Ambiental em 2006, a partir desta trajetória que eu contei para vocês, eu entrei na FURG em 2004, terminei o doutorado em 2005, estudando Estado, Política, Qualidade da Educação em Porto Alegre, nos governos da administração popular, ou seja, nos governos do PT e aliados, nos 16 anos, verificando, estudando a possibilidade de ocupação do Estado para contribuir para a transformação da sociedade que nós vivemos, de como que essa tensão de que ao mesmo tempo se ocupa o Estado, mas mantém uma relação de relativa autonomia com os movimentos sociais, com os partidos, com os grupos, e não seja uma mera corrente de transmissão que era que o pessoal da igreja e outros criticavam, os leninistas, os marxistas e assim por diante, né? Na prática, o discurso é uma coisa, na prática é outra bem diferente, né? Para a gente pensar nos últimos 13 anos aqui do governo do Lula e Dilma, que a CUT se transformou mais ou menos nisso, né? Na minha leitura, como também em Porto Alegre. Então essa tensão não é resolvida tanto do ponto de vista teórico nem do ponto de vista prático, na minha visão. Então, essa foi o trabalho. Terminei em 2005, já tinha começado a trabalhar na FURG e fui trabalhar nesse programa de pós-graduação em Educação Ambiental, que é um mestrado e doutorado. Temos em torno de 20 e poucos anos, primeiro mestrado e a partir de 2006 o doutorado, né? E esse mestrado e doutorado eu coordenei nos últimos 2 anos junto com minha colega Paula, que por sua vez trabalha com Foucault, né? E mostramos de que é possível, mesmo aparentemente autores contraditórios, diferentes, tu pode trabalhar numa unidade na diversidade, como o próprio Lenin diz, né? Ou seja, na medida que tu tem objetivos mais ou menos no horizonte, alguns comuns, sem se preocupar muito com a doutrina, né? Ou seja, de quem tem a verdade
a luz e a vida, porque isso de verdade é nas igrejas evangélicas por aí. Na minha leitura do Marx não tem isso. Então, essa disciplina, criamos uma disciplina Karl Marx e a Natureza 1 e 2. No primeiro momento, a leitura de textos do Marx e discussão para identificar, não a questão educação ambiental, mas identificar como que essa coisa chamada meio ambiente, natureza, ecossistema, né, natureza física, se quiserem, aparece como dentro da obra do Marx. Ou seja, já que na leitura que fazíamos e viemos construindo, a relação entre os trabalhadores e os empresários não se dá no vazio, se dá fundamentalmente pela transformação da natureza em riqueza, em bens, através da exploração, através do trabalho que transforma essa matéria-prima, entre aspas, produzindo coisas, né? Aqui já, dessa introdução rapidamente, uma diferença de ênfase a partir do Lefebvre, de que a compreensão do conceito de produção não apenas como produção material na fábrica da empresa, mas como produção no sentido disso, mas também mais amplo, como também relações sociais, o pensamento, a cidade, as coisas, inclusive o capital, inclusive as relações sociais capitalistas. Ou seja, se tu produz, né, as relações sociais, e há inúmeras partes do Capital que o Marx fala isso, ou seja, que no processo de trabalho também o trabalhador está se produzindo, inclusive subjetivamente, para lutar contra o capitalismo, não basta simplesmente as transformações materiais, é necessário também uma transformação das relações e das próprios processos subjetivos, etc. E daí, em parte, depende da própria pessoa. Só que na versão tradicional, mais ortodoxa, o indivíduo se dilui dentro do coletivo, né? Há uma parte do Brundisi, do Marx, que diz o seguinte, ele diz: e como será essa sociedade pós-capitalista, ou depois do capitalismo? Diz o Marx: será o desenvolvimento das potencialidades absolutas do indivíduo. Como possibilidades absolutas do indivíduo? Porque aí o Lefebvre, esse livrinho, ele vai diferenciar indivíduo de individualismo. O indivíduo é um indivíduo humano. O individualismo faz parte da ideologia liberal, né, que enfatiza de que o indivíduo está no centro, que faz parte do discurso ambiental, parte mais da ecologia política, no sentido de que nos últimos 200 anos do capitalismo, ou seja, na Europa, na luta contra o feudalismo, se produziu a ideia da superioridade dos humanos sobre a natureza, a separação dos humanos da natureza e a ideia da superioridade dos humanos sobre a natureza, os animais e os outros seres vivos. Claro que determinados, né? Os homens brancos, heterossexuais, etc, etc. Então, o Aníbal Quijano, no texto de 1991, que depois foi publicado mais adiante numa coletânea do Boaventura de Souza Santos, que fala sobre a colonialidade e a classificação e poder, argumenta de como que as diferentes descobertas do período, quando a gente estuda ali do segundo grau, ou ensino médio, ou ensino secundário, o iluminismo, o renascentismo, esses grandes teóricos vão produzindo, Boaventura também, já que vocês são do direito, né, grande parte, como que a própria questão do relógio, né, agora não é mais o relógio, agora é o celular, ele vai produzindo, né, a subordinação ao tempo, ou seja, o tempo da fábrica, o tempo da produção, né? Então, iniciamos com essa disciplina Karl Marx da natureza, que vem sendo desenvolvido, vamos desenvolvemos desse ano, vamos desenvolver no ano passado, e isso me levou a outros campos. A minha formação primeira é História. Então, alguns alunos da História que eu orientei, acabamos descobrindo, na verdade em Cuba, a História Ambiental. E a História Ambiental, um campo do conhecimento relativamente novo, uns 10, 15 anos, né? Existem algumas associações, o presidente latino-americano, se não me engano, cubano, que, se nós pegássemos, para dar uma rapidinho, o Manifesto Comunista, né, a história da sociedade, a história da luta de classe. Eu teria que fazer um adendo aqui, que seria
a história da sociedade, a história da luta de classes, sob uma determinada materialidade física, ambiental, né, que por sua vez também influencia a própria luta de classes. Ou seja, a luta de classes numa área, no deserto, se nós pensamos lá os que lutam no Saara, né, ou nos Andes, ou numa planície, ou no centro urbano, esses aspectos diferenciam não só a temática, como as questões. Então há uma interligação entre essa coisa chamada natureza, meio ambiente, com os próprios grupos sociais, as próprias classes, a própria sociedade. Se eu pegar no campo da geografia, seria o campo da relação da sociedade com a natureza, que é um dos aspectos que o campo da geografia trabalha. Então, e terceiro item, a questão da ecologia política, que já é em outro espaço, que é uma tentativa do campo da política de juntar com a ecologia para ir além de uma visão mais biologicista, ecossistêmica, que a turma aí da oceanologia e essas áreas da biologia mesmo estudam para fazer esse vínculo da relação. E daí, neste campo em particular, o ecossocialismo, do qual o Novi e outros vêm trabalhando. Ou seja, a sociedade que nós vamos construir, acredito pelo menos assim, talvez, não sei se estarei vivo, mas espero, ela terá que incorporar a questão ambiental, a questão da natureza como parte da sua utopia. Bem, e o próprio Novi tem um livrinho, o ecossocialismo, que vem discutindo isso. Bem, no decorrer mais adiante, acabei descobrindo, a partir do Lefebvre, mas também de outras leituras, a fórmula trinitária do Marx. Como todo mundo que leu Marx nunca chega no volume 3, até porque não foi o Marx que organizou, no capítulo 47 do tomo 3, tem uma partezinha lá que se chama a fórmula trinitária. Depois eu vou comentar um pouco sobre isso, que é terra, capital e trabalho. As três, e cada um deles tem uma particularidade que tem que ser incorporada, e o Lefebvre incorpora isso, puxa isso para dizer que, no caso ele está discutindo o espaço, a produção de espaço, mas no caso a natureza, a terra, o subsolo, que faz parte, diz ele, do novo espaço a ser ocupado, isso nos anos 70, pelo capitalismo. E hoje, uma expressão que uma autora argentina chama, Maristela Svampa, chama o consenso das commodities. Nos últimos 10, 15 anos, tanto governos neoliberais quanto governos progressistas transformaram a exploração da natureza, dos recursos naturais, da biodiversidade, como uma forma de arrecadar recursos para desenvolver as suas políticas compensatórias, de melhoria, pequenas melhorias. E no centro disso está não só as minas, a exploração mineira, como também o agronegócio, para pegar o nosso caso aqui, mas também o petróleo e outros, que tem toda uma problematização aí que não veio o caso, só estou levantando isso para incluir essa temática. Bem, então, a partir disso, eu construí a seguinte tese lá em 2006, 2008, que está em elaboração, que diz o seguinte, eu já reformulei um pouquinho lá no fim, depois eu vou... Então, é o segundo. Nossa, isso, essa aqui é de volta à tese, acho que a tese não apresentou ainda. Não é, até... É o segundo? 1.1. 1.1, bem no início, depois a gente vai para lá, que daí eu fiz uma... Então isso aqui. Não tem grandes reformulações, mas eu mudei alguns aspectos ali para depois da minha releitura. Então a primeira tese é o seguinte, que a natureza humana, em sua relação com a natureza física, discutida por Marx desde suas primeiras obras de 1844, a natureza humana emerge da natureza física e a transforma pelo trabalho, produzindo obras, cidades, novas relações e a própria história em sociedade por parte dos humanos como uma outra natureza. No entanto, ao desenvolver-se
tal processo, os humanos estão também se produzindo e reproduzindo em sua interioridade, subjetividade, os aspectos mais profundos do seu ser. Talvez algo aqui que o Bourdieu chamaria de hábitos, né? Portanto, poderíamos identificar três naturezas, que é a natureza humana, a natureza esta física e essa natureza produzida, sinteticamente seria isso. E as três estão interligadas, interrelacionadas, que daí depois tem umas figuras ali que eu vou lidar com elas lá adiante, tá? Então, qual é a tarefa? A tarefa que eu pretendo agora só rapidamente destacar alguns aspectos do referencial que eu já me adiantei quando estava me apresentando, mostrar que em obras do Marx é possível, há evidências, há dicas, há itens, há leituras. Não vou comentar sobre as obras, porque vocês mais ou menos, né? Mas pressuposto o contexto que as obras foram produzidas e o próprio debate. A minha preocupação aqui é apenas com esta relação que eu estou construindo. Tá? Então, como eu disse, as relações sociais, isso é uma questão principal na minha leitura do Marx, ou seja, a propriedade privada e o capital, na minha leitura, elas não existem por si só, mas são relações sociais capitalistas. A propriedade são relações sociais de propriedade. Então, se é relações sociais, na minha leitura, e talvez do Lefebvre, talvez do Marx, não sei se você está lá em cima, lá embaixo, né? Que não basta acabar com a propriedade privada, tem que, ao mesmo tempo, acabar, ou diria, produzir novas relações sociais diferentes do que a propriedade privada. Não adianta acabar com o capital, tu tem que produzir outras relações, né? E relações não existem materialmente, são relações entre as pessoas. Relações entre a pessoa e o que ela pensa, que eu vou chamar de concebido. Relação da pessoa com as outras pessoas e com a natureza, com o meio ambiente, com essa coisa que nós estamos tratando aqui. Tá? Bem, então essa questão é importante. Segunda questão da desigualdade e da injustiça ambiental, né, que viemos trabalhando aí nos últimos acho que 7, 8 anos, a partir das reflexões deste autor aqui chamado Henri Axelrad, mas não só o Henri Axelrad, tem um livrinho O que é Justiça Ambiental, não tem ali, né? Mas que também outros, como André Azzurri de Minas Gerais e outros autores, mas o centro da questão da leitura que eles fazem e da minha interpretação, tudo é minha interpretação, tá? É de que no centro das relações sociais está essa coisa da natureza. Então, ao se produzir riqueza, né, tu está transformando a natureza. E esta riqueza produzida, ela é apropriada desigualmente pelos atores sociais envolvidos no processo produtivo ou na própria cidade, se eu pensar no sentido mais amplo. O segundo aspecto é que a terra ou o território, se eu qualificar o território enquanto também o uso e o significado que os atores dão para a terra, né? Mas a terra, no caso da nossa região lá, aqui não, de Santa Maria, que é outra cidade, ela desde 1500, né? Um pouco depois, porque havia um litígio ali com os espanhóis, né? Pela fronteira do Rio Grande, Uruguai e a própria governo de Buenos Aires, que era a sede do vice-reinado do Prata, né? Então, todo um período aí desde que os espanhóis assumem de novo a capital, ou melhor, que os portugueses assumem de novo Portugal, quando o rei de Portugal morre em 1580, não tem herdeiro e a Espanha começa a governar tanto Portugal e Espanha até mais ou menos 1640, quando os portugueses retomam, e daí, neste período, os portugueses constroem uma cidade chamada Colônia de Sacramento, no Uruguai. Esse período todo, aquela fronteira lá não existia, mas dominado por o charque, os
coronéis e assim por diante, né? Então, estou falando aqui da terra desde 1500, do latifúndio, das capitanias hereditárias, da apropriação da terra. No nosso caso, lá, grande parte, são os plantadores de arroz e soja, tanto do lado de cá do Rio Grande do Sul, quanto do lado de lá do Uruguai, ou seja, do outro lado da Lagoa Mirim, inclusive muitos brasileiros, não só que são donos das plantações de arroz, como também dos frigoríficos. 60% dos frigoríficos do Uruguai são controlados por brasileiros, né? A mesma coisa mais ou menos parecida com a soja aqui do Paraguai, né? Que tomaram conta lá, inclusive derrubaram o lucro, né? Ou seja, o capitaneado. Bem, estou falando isso porque desigualdade e injustiça ambiental, ou seja, a terra apropriada, significada e usada também desigualmente, né? E o terceiro aspecto dessa injustiça e justiça ambiental, que os espaços de poder, inclusive a universidade, inclusive as prefeituras, tendem, no capitalismo, na sociedade que a gente vive, a desenvolver políticas para manter a paz, a harmonia, o equilíbrio, a ordem, o sistema, né? Em Cuba seria mais ou menos a mesma coisa, né? Vocês nem imaginam a semelhança que existe com a educação ambiental de Cuba com a educação ambiental tradicional aqui. Proteger a natureza, os bichinhos, o lixo, etc, etc. Por quê? Porque isso faz parte, se articula com o discurso do sistema para construir a unidade, não a diversidade, não o conflito, não a divergência, né? Todos têm que pensar igual, porque todos temos que dar a mão para proteger a natureza e o meio ambiente. Bem, então, a partir desse referencial, vou estender mais, vou direto para o que o Marx... daí pode ir um pouquinho, depois voltamos para essas coisas aí. Então, começamos aqui por rapidinho, não vou ler tudo isso, mas só destacar algumas partes desse texto do Manuscritos Econômicos Filosóficos, né? Particularmente o último capítulo que fala sobre alienação, trabalho alienado. Diz numa parte ali, o Marx, que, primeiro, examinamos o ato do estranhamento da atividade humana prática, o trabalho, sob dois aspectos, que na verdade não são dois, são três. A relação do trabalhador com o produto do trabalho, a relação do trabalho com o ato de produção no interior do trabalho e, mais adiante no texto, ele diz uma terceira determinação do trabalho estranhado enquanto ser genérico, né? Ou seja, quando o indivíduo se relaciona consigo mesmo. Então, uma primeira parte que depois eu complementaria mais adiante no texto, quando Marx diz, na próxima lâmina, portanto, fisicamente vive o homem somente destes produtos da natureza. Possam eles aparecer na forma de alimento, aquecimento, vestuário, habitação, etc. Praticamente a universalidade do homem aparece precisamente na universalidade que faz da natureza inteira o seu corpo inorgânico, tanto na medida em que ele é um meio de vida imediato, quanto o objeto, matéria, é um instrumento de sua atividade vital. A natureza é o corpo inorgânico do homem, a saber, a natureza enquanto ela mesma não é corpo humano. O homem vive na natureza, significa, a natureza é o seu próprio corpo, com o qual ele tem de ficar num processo contínuo para não morrer. Que a vida física e mental do homem está interconectada com a natureza, não tem outro sentido senão que a natureza está interconectada consigo mesma, pois o homem é uma parte da natureza. É interessante pegar toda a citação, porque parte dela aqui é utilizada a Bangu por aí, né? Que o homem é natureza, portanto, a natureza é ele mesmo, no campo da educação ambiental, para justificar de que a educação ambiental é tudo, tudo pode ser educação ambiental, inclusive por alguns marxistas. Mas só que tem uma particularidade, que eles, se vocês depois, eu posso deixar aqui, socializar, de que sim, o homem é natureza, mas existe uma outra natureza do qual eles se relacionam. Por isso daí vou construindo a ideia das três naturezas. Bem, um outro texto, um pouquinho mais adiante ali, como é que está a organização aqui? O outro? Isso. Na montagem que eu fiz eu corrigi, mas eu vou seguir agora esse roteiro, tá?
e botei em ordem cronológica para a gente ir avançando, mas daí deu esse probleminha que eu contei para você. Então, vai para o próximo? Vamos para o manifesto, que é 1848, depois eu volto para aquele ali do Formações Econômicas, que é 1857-58. No manifesto tem uma parte, né, que, na minha leitura, é interpretada por alguns artigos marxistas um pouco diferente, no sentido que eles se utiliza essa citação para dizer que o Marx era, na polêmica de um livro em defesa da história, acho que dos anos 90 mais ou menos, né, é destacado por alguns autores de que criticam o Marx por ser produtivista, né, a semelhança dos capitalistas, ou seja, daquela ideia de que a natureza está separada e está a serviço do humano, a gente tem que explorar elas sem fim, né, e ao bel prazer. Né. Mais ou menos isso está na Bíblia também, né, ou seja, de proliferar e ser o mundo, eu criei um mundo para vocês explorar. De repente algum capitalista estava lá fazendo a redação depois dos 1000 anos de história oral. Né? Bem, então, a burguesia submeteu o campo à dominação da cidade, criou enormes cidades, aumentou num grau elevado o número da população urbana face à rural, e deste modo arrancou uma parte significativa da população à idiotia, à vida rural. Assim como tornou dependente o campo da cidade, tornou dependente os países bárbaros, semibárbaros dos civilizados, os povos agrícolas, os povos burgueses, o Oriente, o Ocidente, etc, etc. Ou seja, a leitura na minha aqui que o Marx está relatando o que o desenvolvimento do capitalismo fez em 100 anos, em 200 anos, muito mais do que séculos e séculos de modos de produção, de formações econômicas diferentes. Né? Então, nesta parte aqui também identificamos uma parte que falta, que é possível aparecer a natureza como parte, né, da reflexão do Marx. Um outro texto aqui que separei, que era as formações econômicas pré-capitalistas. Esse texto aqui tinha uma tradução muito ruim, com série de erros, bem grosseiros, até eu que não sou muito bom em português aqui, em língua portuguesa, identifiquei que tinha uma apresentação do Hobsbawm, que era maior do que o texto do Marx, as formações econômicas pré-capitalistas, e agora, recentemente, foi traduzido pela Boitempo, né, o Grundrisse, é uma partezinha dos estudos que o Marx estava fazendo para o Capital. Tá? E esse texto aqui foi traduzido do alemão para o francês pelo Lefebvre, mais um outro autor aí, lá nos anos 30, e não era muito bem visto pela União Soviética. Por quê? Porque em 30 e poucos o Stalin baixou um decreto, que nem o Temer, né? Claro, considerando as diferenças, né? Tá, que nem a Dilma, então, a Dilma também, né, publicou um monte de decretos, que a história passou por sucessivos evoluções. Era sociedade, comunismo primitivo, escravismo, feudalismo, capitalismo, socialismo e comunismo, né? Ou seja, a sucessão dos modos de produção. E esse texto aqui do Marx, né, mostra outra coisa, né? Mostra as possibilidades de diferentes regiões, diferentes grupos evoluírem, se transformarem-se na sua relação com a natureza por diferentes caminhos até chegar no capitalismo. Ou seja, nós vivemos do capitalismo, então não era outro sistema, mas o que os grupos bárbaros que invadiram o Império Romano e o fizeram desaparecer, e depois grande parte deles veio constituir o que os povos, os vândalos, os germanos, propriamente dito, é outro tipo de organização diferente do que ocorreu, por exemplo, ocorria no Nilo, ou na China, que quase a gente não estuda, né? Lá. Ou, poderíamos dizer, aqui, os próprios incas e maias e assim por diante. Ou, talvez,
nos próprios grupos indígenas aqui da Amazônia. Ou seja, a forma de organização que esses povos tinham na sua relação com a natureza eram formas específicas daquilo que não necessariamente caminhariam para aquilo que é o final do capitalismo. Ou seja, implicitamente o que está se produzindo aí nessa interpretação do marxismo, uma perspectiva do Hegel. O Hegel que argumentou que todas as histórias que existiram antes levaram ao capitalismo. Índia, China e outras, na verdade, não tinham história. Que é a mesma leitura do Fukuyama, em 1991-92, que acabou a história, porque agora chegamos no capitalismo liberal. Agora escreveu um livro dizendo que não era bem assim, vocês interpretaram errado do que eu... Então, o que eu estou falando é desse texto, Formações Econômicas Pré-Capitalistas. É um texto bem curtinho, uns 20, 30 páginas. E o que o Marx vai dizer? Numa parte que eu selecionei aqui. A Terra é o grande laboratório, o arsenal que proporciona tanto os meios e objetos do trabalho como a localização, a base da comunidade. As relações do homem com a Terra são ingênuas, aquelas formações econômicas pré-capitalistas. As relações do homem com a Terra são ingênuas, elas se constituem como seus proprietários comunais, ou seja, membros de uma comunidade que se produz e reproduz pelo trabalho vivo. Somente na medida em que o indivíduo for membro de uma comunidade como esta, literal e figuradamente, é que se considerará um proprietário ou possessor. Na realidade, a apropriação pelo processo de trabalho dar-se-á sob estas condições, que não são produto do trabalho, mas parecem ser seus pressupostos naturais ou divinos. No caso, a natureza, os meios, as condições anteriores. Isso aqui está falando das comunidades germânicas e outras. Como eu disse, o Nilo, se eu estudar no Nilo, é outro tipo de relação que o próprio Marx vai comentar. Ou no escravismo em Grécia, principalmente em Roma, é outra relação, mas aqui só para destacar essa parte do... Bem, vamos então, tem umas 3, 4 partes aqui do Capital. Do tomo 1, eu separei um pouquinho mais, depois dos outros também. Então, no tomo 1, no capítulo 5, intitulado O Processo de Trabalho, o que vai dizer? Neste, para Marx, o trabalho, abre aspas, o trabalho é antes de tudo um processo entre a natureza e o homem, no qual o homem realiza, regula e controla, mediante sua ação, seu intercâmbio de matérias com a natureza. Mas, ao mesmo tempo, diz que o homem se enfrenta com o poder natural, sua corporeidade, seus braços e pernas, a vida, etc. Outro poder natural, no caso a natureza externa, transformando-a ao colocar em ação suas forças naturais. Mas destaca, e junto com esse processo, atua sobre a natureza exterior e ele, ao transformar, transforma também a sua própria natureza, desenvolvendo suas potencialidades humanas que o trabalho propicia, mas decorrente desta relação. Bem, eu sei que aqui no Capital, ou seja, 20, 30 anos depois daquele primeiro dos manuscritos econômicos filosóficos, já é uma elaboração um pouco mais sofisticada em relação a isso. Mas, atenção, Carlos Machado diverge da leitura do Althusser, que diz que só o Capital que serve, o resto tudo não presta, tem que botar no lixo, porque são a produção com Marx ainda ele não era marxista, a obra dele final é o Capital, tendo aqui como um ser humano que vai se produzindo como nós, não era um Deus, não era um super-homem, era um ser humano que bebia, dormia, tomava cachaça também, caiu nas valetas mesmo dele, o Engels, por aí. Mas, ou seja, é um cara que estava produzindo, estudando e lutando contra a exploração desse sistema que estava em constituição, neste século XIX. Bem, mas o operário não se limita a mudar a forma da matéria
que lhe brinda a natureza, senão que ao mesmo tempo realiza nela o seu fim. O fim que aqui, não sei se vocês conhecem a analogia que ele faz da diferença do homem e da aranha, né? Que a aranha produz de maneira, vamos dizer assim, sem pensar. Acreditamos nós ainda, por enquanto não se descobriu que a aranha pensa, né? Mais por instinto. O ser humano constrói, idealmente, pelo menos um pré-projeto na sua cabeça, né? Que depois de feito, talvez se reorganize, né? Essa idealização, né? Bem, a segunda, tomo no capítulo 8 da jornada de trabalho, na parte relacionada à jornada de trabalho, no capitalismo, aquela relação apresentada um pouco mais adiante, e que vimos desenvolvendo desde esse texto, é limitadora da ação pela relação do trabalhador com a natureza e as obras produzidas em sua atividade. Ou seja, aquela citação que eu falei antes, idealmente, nós temos que considerar que estamos no capitalismo, né? Então, em primeiro lugar, o operário não é, desde que nasce até que morre, mais que força de trabalho. Portanto, todo o seu tempo disponível é, por obra da natureza e por obra do direito, tempo de trabalho, e pertence, como é lógico, ao capital para a sua incrementação. Então, aquela relação que o trabalhador desenvolve com a matéria-prima, com a natureza, sob o capitalismo, nem ele é dono do seu trabalho, nem ele é dono desta matéria-prima. É outra que é necessário contextualizar. Bem, numa próxima parte, que é no capítulo 12 da divisão do trabalho e manufatura, ao discutir as origens da manufatura e do artesanato no capitalismo, Marx diz: as origens da manufatura e sua derivação do artesanato são duplas. De uma parte, a manufatura brota da combinação de diversos ofícios independentes que mantém sua independência e se isolam até o instante que se convertem em outras operações parciais e entrelaçadas do processo de produção de uma mesma mercadoria. De outra parte, a manufatura brota da cooperação de artesãos afins, atomizando seu ofício individual nas diversas operações que o integram, etc, etc. Ou seja, o Marx aqui, dessa parte, está fazendo a discussão não só da manufatura, do artesanato, como que está se processando e se construindo essa coisa que hoje nós vemos que é o processo de produção capitalista propriamente dito. Esse é um livro muito interessante de que relata mais detalhadamente isso, que é a história da riqueza do homem, do Léo Huberman, né? Menos chato do que o Marx, né? Porque o Marx o Capital tem umas partes muito chatas, e aí ele conta mais como se fosse um troço mais descritivo, mais histórico, a partir do próprio Marx, de como vai se produzindo isso. Bem, então... 10 minutos. Como? 10 minutos. 10 minutos. Então tá, então vamos para aqui que eu... Próximo, João. Então, isso aqui, podemos ir para adiante, para a próxima ali. Podemos ir um pouquinho mais adiante. Não, mais para trás, maquinaria e grande indústria. Um pouquinho mais para trás. Aqui. Eu destaquei essa parte aí porque esta parte e as seguintes vai aparecer a citação do Marx, utilizada pelo Foster, por Lovie e outros, que é a relação metabólica da sociedade com a natureza, ou a relação metabólica que seria a interpretação aí do Marx, né, nesse período. Então, nessa parte aqui, diz o seguinte: ao igual que a indústria moderna, a agricultura moderna
intensifica, há uma intensificação da força produtiva e rápida mobilização do trabalho. E mais adiante vai dizer o seguinte: ademais, todo o progresso realizado na agricultura capitalista não é somente um progresso da arte de tirar o couro, eu vou traduzir aqui em Carlos Machado, tirar o couro do trabalhador, saquear, senão também a arte de saquear, explorar, tirar o máximo possível da terra. A cada passo se dá na intensificação de sua fertilidade dentro de um período determinado de tempo. É o que eu estou destacando, de que não é só a exploração do trabalho, mas também da terra. Né? Essas são as duas coisas, ó. Capital, terra e trabalho. Tá? Na seguinte, né, também há uma referência aqui na chamada acumulação originária da natureza, mas nós vamos um pouquinho mais para adiante por causa do tempo. Aqui já no capítulo do tomo 3, organizado pelo Engels em 1894, né, que aparece e deste modo cria condições que abrem um abismo irremediável que trava o metabolismo social, imposto pelas leis naturais da vida e, consequentemente, da qual a força da terra é dilapidada, e essa dilapidação é transportada pelo comércio até chegar aos lugares mais longínquos. Né? Ou seja, então, novamente aqui a questão da terra, a exploração da terra, mas também logo na parte final é dito, né, não vou ler a citação toda, mas diz o seguinte, que junto com a indústria, o comércio e a agricultura propiciam avanço para um esgotamento da terra. Né? Só para ir destacando aqui o próximo é do Engels. Muito interessante, há inúmeras partes que ele vai relatando de como que vai se produzindo essa relação com a natureza, o domínio da natureza, a transformação da natureza. Em alguns casos, por exemplo, ele vai relatar de ilhas que foram destruídas e depois não deu mais para se viver porque se acabou com a plantação. Mais adiante, e daí estou terminando aqui, esse texto aqui que é um pouco meio desconhecido, que também foi publicado há pouco tempo, né? Muito interessante, né? Primeira parte, o que é o Crítica ao Programa de Gotha? Um dos últimos textos do Marx. Marx recebe o programa do Partido Social Democrata Alemão, vai ter um congresso capitaneado pelo Lassalle, que é o seu cunhado, se não me engano, né? E faz comentários sobre esse programa. E um dos primeiros comentários diz o seguinte: diz o texto do programa: o trabalho é a fonte de toda a riqueza e de toda a cultura, e como trabalho produtivo só é possível na sociedade e pela sociedade. O seu produto pertence integralmente, por igual direito, a todos os membros da sociedade. Estava no programa do Partido Social Democrata, que juntava, né, todos aqueles grupos comunistas lá da Internacional e outros. E qual é a crítica do Marx? O trabalho não é a fonte de toda a riqueza. A natureza é a fonte dos valores de uso. Os valores de uso são, de fato, a riqueza real. Tanto quanto o trabalho que é a expressão de uma força natural, a força de trabalho do homem. Esta frase, repisada, encontra-se em todos os manuais, e só é verdadeira se for subentendida que o trabalho é anterior e é executado com todos os instrumentos e procedimentos que o acompanham. Só enquanto o homem se coloca, desde o início, como proprietário em relação à natureza, a fonte primeira de todos os meios de objetos de trabalho, e a trata como se ela, a natureza, lhe pertencesse, é que o seu trabalho se converte em fonte de valor de uso e, portanto, em fonte de riqueza. Sensacional isso, né? Porque aqui se enfrenta aqui a um monte de perspectivas aí da turma do nosso lado, inclusive, que limitam, né? O Robert Kuhn, 1991, acho que tem um livro que se chama O Socialismo de Caserna, né? E nesse livro ele faz uma comparação do operário padrão da ditadura militar, né,
com o operário padrão da União Soviética, e era igual. Eu trabalhei no Bradesco, como eu disse para vocês aqui, durante uns 3, 4 anos, e nós éramos considerados burro de carga. Até você fez um jornalzinho com o burro dando pataço na cara do Amador Aguiar. Por quê? Porque lá em Osasco tem uma locomotiva e um burro, né? Era para simbolizar o Bradesco. Os burros eram os trabalhadores do Bradesco, são os trabalhadores do Bradesco, né? Então, o operário padrão, o trabalhador, esse que é idealizado no capitalismo, né, só para furado, também era idealizado lá, né? Então aqui, na minha, meio problematiza isso, né, no sentido de que não dá para pensar esse trabalhador sem o capitalista, sem o empresário ou o adulterante. E o terceiro elemento da natureza. E por fim, na próxima, né, e já estou indo para finalmente lá para nós. Opa, foi demais. Essa aí. Por outro lado, então, diz Marx que os burgueses têm razão em defender isso, que o trabalho é a fonte de riqueza. Como está, defender isso, como está. Mas, um partido ou setores de indivíduos que propõem algo diferente, no caso, eu estou escrevendo, né, ou ainda mais de forma crítica aos mesmos e ao seu sistema. Então, o que vai dizer o Marx? Os burgueses têm razão de sobra para atribuir ao trabalho esse poder sobrenatural de criação. Precisamente pelo fato de o trabalho estar na dependência da natureza, se conclui que o homem que possui apenas a força do trabalho será forçosamente, em qualquer estado, situação social e de civilização, escravo de outros homens que se tornaram proprietários das condições objetivas do trabalho. Ele não pode trabalhar, nem por conseguinte viver, a não ser com a autorização desses últimos, dos que são donos dos meios de produção e de que produziram essa ideia, né, primeiro, da separação nossa da natureza, de que uns são superiores aos outros e, claro que não somos nós, mas eles fazem nós acreditar que nós somos superiores aos outros, né, para poder, assim, produzir o seu proselitismo e a sua dominação. Bem, para terminar, então, voltamos para lá para o início. Eu construí aqui 3 esquemas abstratos, teóricos, filosóficos. Aqui nós vamos ter que mudar um pouquinho, vai por mais aqui. Mais uma. Não, para trás. É a anterior. Essa aqui. Eu diria que toda a exposição que eu tentei mostrar aqui tenta mostrar isso aqui, que existe uma natureza humana, e aqui eu estou dizendo o Carlos Machado, toda aquela história, se eu pegar cada um de vocês, mas não isolado, porque nós nos relacionamos com outros, mas também nos relacionamos com essa coisa chamada natureza física, ecossistema, meio ambiente, o que vocês quiserem, né? Mas esta relação é explicada, é concebida, é fundamentada, teorizada por aquela coisa chamada, que eu estou chamando natureza produzida. E tanto esta relação como aquela, há aqui tanto um processo de produção e reprodução, como também de relações e conflitos em disputa. No caso, no capitalismo, se produziu uma concepção, né, de que nós estamos separados, nós somos superiores, podemos explorar esta natureza de maneira sem fim, numa perspectiva numa. Noutra, que nós temos que explorar ela com cuidado, tem que ser sustentável, porque senão a gente pode destruir as fontes de transformação do trabalho, da acumulação, e portanto nós mesmos nos pontinhos, os capitalistas, né? No caso da educação ambiental, essa coisa ali, a perspectiva hegemônica todos temos que dar a mão para salvar a natureza, porque diz respeito a todo mundo tem igual responsabilidade por isso, né? Que pela desigualdade e injustiça a gente comprova que esta transformação, a riqueza advinda dela não é apropriada de maneira igual por todo mundo. Os impactos negativos jogados sobre os pobres, pelos menos organizados, pelos menos informação. A terra, idem. E os espaços de poder tendem a manter a ordem instituída, no caso nosso, o capitalismo. Então, essa harmonia, essa igualdade não existe. Existe quanto discurso para nos convencer que nós temos que dar a mão para salvar a natureza, que inconscientemente, na realidade, é o sistema capitalista que está em crise, que nós queremos. Quando defender a natureza, a sustentabilidade, a paz e a harmonia, nós estamos na prática agindo para sustentar o próprio capitalismo. Bem, e mais uma.
se nós pegar aqui o esquema do capitalismo, seria o capital, o trabalho e a natureza, né? E mais outra, é a primeira lá, que seria mais ou menos, no outro esquema, a partir do Lefebvre, o Carlos Machado, a formação, a história, o vivido, que se relaciona com outros, a representação do espaço, ou seja, o concebido, né? E a utopia, ou seja, o que eu quero a partir disso. Portanto, a relação que eu estabeleço com os outros, com a natureza, com o meio ambiente e com o que eu penso, está interligada na minha visão com aquilo que eu sonho, que eu luto, que eu busco construir contra uma sociedade melhor. Então, voltamos para a tese ali. Então, eu diria que a natureza humana, eu, nós, nós outros, esse nós outros em espanhol dá um sentido muito mais legal do que português, né? Nós outros, é nós, mas é os outros e forma uma coisa. Em sua relação com a natureza física, natureza, ecossistema, meio ambiente, foi discutido por Marx desde as primeiras obras de 1854. A natureza humana emerge da natureza física e a transforma pelo trabalho, produzindo outras naturezas. Obras, produtos, cidades, relações sociais e a própria utopia, eu diria, né? Então, para não me alongar mais, já passei dos 45, né? E daí a gente abre para perguntas, questionamentos, críticas e outras leituras que posso fazer. Espero ter contribuído, mas ainda não terminou.